Qualquer coisa muito estúpida que eu diga hoje é o antialérgico falando. E hoje eu tenho uma dica de livro rapidinha sobre o assunto mais perguntado no meu e-mail nos últimos tempos, o famoso, o queridinho ou não, depende do ponto de vista, Photoshop. Antes da gente se aprofundar no livro, não esquece de assinar o canal. A gente sempre fala aqui de fotografia, de toy art e às vezes umas bets da vida adulta quando eu não tô num dia muito bom. Como eu falei no vídeo da semana passada, desde que eu comecei a falar abertamente sobre o Photoshop e como eu uso ele pra editar minhas fotos, isso tem sido a pergunta mais feita pra mim o tempo todo, literalmente, em qualquer meio de comunicação possível. É estranho falar falando abertamente sobre o Photoshop porque eu nunca escondi que eu usava o Photoshop. Mas de um tempo pra cá as pessoas têm me perguntado mais sobre isso, então eu acabei repetindo a história do uso do Photoshop mais vezes do que de costume, e por isso talvez essa sensação de que eu tenha falado mais sobre o assunto. Mas nunca foi uma coisa que eu escondi, gente. Eu nunca disse, eu uso tal coisa, quando na verdade eu uso Photoshop. Não. E aí, semana passada eu fiz um vídeo sobre sistema de cor aqui no canal, se você não viu ainda, ele tá aqui, justamente pra gente começar a ir em direção ao Photoshop. Só que, como eu falei nesse vídeo, Photoshop é uma coisa meio complexa, então não tem assim, vamos abrir o Photoshop e fazer tudo em 5 minutos, porque não tem como. Então, eu quero dar uma dica de um livro hoje, que eu tenho há bastante tempo já, que não vai resolver o seu problema, você não vai aprender tudo, porque ele não é um manual de instrução, mas ele vai te ensinar 10 coisas, 10 fundamentos extremamente importantes sobre o Photoshop. E o nome do livro é justamente Photoshop, os 10 mandamentos, da editora Fotos. Por que eu resolvi indicar esse livro em específico hoje? Porque ele é e não é um manual de instrução. Ele tem um pouco daquela linguagem de manual, faz assim, faz assado, aperta aqui, aperta ali. Mas primeiro que ele te explica as coisas com um pouco mais de profundidade do que um manual de instrução faria. O manual de instrução te dá as instruções e pronto, você se vira, né? O problema é seu. Ele te dá um pouco mais de explicação, ele te diz por que daquilo, por que aquilo é importante, etc, etc, etc. E como o próprio nome já diz, ele te dá 10 fundamentos extremamente importantes sobre o Photoshop. São 10 coisas que, se você quer realmente se profissionalizar, ou pelo menos fazer fotos muito, muito, muito boas, você tem que saber. A maioria delas relacionadas ao tratamento de cor. Por isso, inclusive, a gente começou semana passada a falar disso naquele vídeo sobre sistema de cor que eu acabei de mostrar pra vocês aqui. Eu não vou dar spoiler do livro, né, gente? Mas, já que índice não mata ninguém, eu vou dizer pra vocês quais são, afinal, os 10 fundamentos do Photoshop que ele vai te ensinar com detalhes e com profundidade aqui no livro. Primeiro fundamento, gerenciar as cores, que é muito, muito, muito importante e inclusive tem a ver com aquele vídeo da semana passada. Segundo fundamento, determinar o alcance dinâmico. Terceiro fundamento, eliminar invasões de cor, isso é muito importante. Bom, tudo é importante, mas enfim. Quarto fundamento, definir contraste tonal. Quinto fundamento, estabelecer saturação cromática. Sexto fundamento, eliminar as distrações. Sétimo fundamento, ajustar seletivamente. Oitavo fundamento, recuperar detalhes. Nono fundamento, fazer o improvável parecer real. E aí começam as montagens, as coisas mais divertidas para muita gente. E 10º fundamento, preservar originais e preparar saídas. Que é muito mais importante do que parece, tá, gente? Quando você termina a foto, você exportar essa foto e guardar seu arquivo original é tão importante quanto todo o resto. Inclusive, eu falei sobre o arquivo RAW, que é o arquivo cru da sua imagem, nesse vídeo aqui, se você quiser olhar, que é muito importante que você guarde esse arquivo. É que falando esses nomes assim, contraste tonal, vazamento de cor, essas coisas assim, pra quem é iniciante parece uma coisa, um bicho de 7 cabeças. E no começo, eu não vou te enganar, tá? No começo o Photoshop ele é complicadinho, você às vezes fica um pouco perdido, mas é uma questão de prática, tá? Como a fotografia em si, editar e por esses processos de edição, o próprio Photoshop, o Lightroom, esse tipo de coisa, eles, além de você, né, acabar decorando um atalho aqui, outro ali, eles são muito práticos. Tanto que coisas que eu nunca uso, que eu não uso na minha fotografia, eu acabo esquecendo e eu tenho que recorrer ao livro pra achar quando eu preciso. Mas o que eu uso sempre se acaba decorando e fazendo meio automatizado. Então, assim, não se assustem com os nomes, tá? Às vezes tem uns nomes meio assim, assustadores, mas não é tão difícil assim, você não fica muito assustado não, que é normal. Pra quem anda paranoico, eu já digo paranoico, porque a mesma pessoa já me mandou um e-mail 35 vezes sobre a mesma coisa. Sobre as cores que eu uso nas minhas fotos, principalmente lá no Instagram, muito tem a ver com o gerenciamento de cor, que é uma coisa que você aprende nesse livro. Ele também vai te ensinar a recuperar detalhes, tirar manchas, aquelas coisas que são extremamente importantes se você quer usar o Photoshop, aquelas coisas que você olha e pensa, não, eu tenho que saber fazer isso pra minha foto ficar bem boa. Enfim, como eu falei aqui na semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre edição, a gente vai falar um pouquinho sobre Photoshop,
Mas, como é uma ferramenta bastante complexa, como eu falei, se você quiser um livro para estudar na sua própria velocidade, para se aprofundar nas questões do Photoshop, eu recomendo esse livro, que ele é bem legal. Na verdade, eu tenho vários livros de Photoshop aqui, eu vou indicando eles pra vocês com o tempo, eu não quero fazer vídeos muito longos, então eu prefiro falar de cada livro separadamente. O link de compra tá na descrição do vídeo, com quase 330 páginas do livro, então tem bastante conteúdo. Tudo isso que eu falei tá bem explicado, tá bem detalhado, uma linguagem simples, você não vai se desesperar, você consegue estudar no seu próprio ritmo e tirar muito proveito do Photoshop. E é isso, aí temos uma dica de um livro muito bacana e que não vai dar um nó na sua cabeça se você quer começar a aprender Photoshop e quer principalmente saber as 10 coisas mais importantes, que são literalmente os 10 fundamentos da fotografia no Photoshop. Até o próximo vídeo, que deve ser quarta ou quinta ou terça, essa semana tem feriado, tá tudo meio confuso. Até lá!